Eu nasci e cresci no mesmo lugar até os dias de hoje, nunca me mudei deste local. Sempre tive muitos amigos, adorava sair aos finais de semana e era sempre a mesma galera. Foi então que conheci o Fabrício. Na realidade eu já o conhecia de vista, porém como tínhamos muitos amigos em comum, acabamos nos aproximando. Ele era uma pessoa muito divertida, e eu passei a ter um forte interesse nele. Confesso que nessa época, tinha várias meninas no pé dele, e ele já tinha ficado com algumas dessas meninas, meio que rolava uma disputa entre elas. Um dia o Fabrício veio falar comigo, ele também passou a ter um interesse por mim. Nossa, que frio na barriga, naquele dia ficamos. Ele voltou no outro dia e ficamos novamente, e assim todos os finais de semana sempre que nos víamos a gente ficava, até que passamos a namorar. Nossa, não acreditei, ele nunca levava ninguém a sério, e quis me levar, estava muito feliz, porque eu já era super apaixonada por ele. Nosso relacionamento ia muito bem, porém, eu me sentia muito insegura devido à fama que ele tinha antes. Ele sempre foi uma pessoa muito simpática e comunicativa, e eu como sempre fui uma pessoa muito ciumenta, eu me incomodava muito com isso. Começamos a brigar por besteira, eu não conseguia controlar os meus ciúmes, então constantemente brigávamos por causa disso. Ele conversava comigo e me falava que se estava comigo era porque queria ficar comigo, para eu parar com isso, que ele não gostava disso. Eu entendia e ficávamos em paz, porém, bastava qualquer coisinha, eu já estava lá, fazendo cenas de ciúmes. Ele tinha uma irmã, e sua irmã tinha amigas que ia na casa dele. Nossa, eu já chegava com cara feia, muito irritada. Se ele falasse com as amigas da irmã dele, aí que eu ficava nervosa. Fabrício se incomodava muito com os meus ciúmes e constantemente me lembrava que se ele estava comigo, era porque queria ficar comigo. As palavras dele me davam conforto naquele momento, porém eu confesso que não adiantava a minha insegurança. Eu até tentava o controle, mas era mais forte que eu tinha ciúmes de tudo, como se eu quisesse ele para mim, e só para mim. Se tivéssemos em uma festa em família, ele tinha que ficar a todo tempo do meu lado. Caso contrário, eu já fechava a cara. Eu tinha ciúmes de tudo, queria que ele me colocasse sempre em primeiro lugar, não gostava de ver ele conversando com ninguém, ter amizade com ninguém, era uma coisa realmente muito doentia. Certo dia, o Fabrício chegou em mim e me falou muito seriamente. Ele me disse que caso eu não mudasse, não era possível continuarmos, porque ele não queria viver assim. Eu falei para ele que tentaria me controlar. Realmente, ele não tinha me dado nenhum motivo para desconfiar dele em momento algum. O que eu tinha na cabeça é a imagem dele antes de começarmos a namorar, que era ele ficando com várias pessoas, as meninas matavam e morriam por ele. Ele era um rapaz super cobiçado na época. E isso já era o suficiente para eu ficar apreensiva, sempre fui ciumenta. Certo dia, fui para a casa dele, ele estava trabalhando, e fiquei lá conversando com a mãe dele, e ela ficou me aconselhando a parar com isso, porque ele estava realmente muito incomodado com o meu jeito. Ela me falou que não valia a pena ficar sofrendo à toa, por coisas que minha cabeça imaginava, e realmente eu criava um mundo de imaginação em minha cabeça. Depois de conversar com a mãe dele por um bom tempo, comecei a ajudar ela a arrumar a casa, e fui arrumar o quarto dele. Era como se não tivesse conversado nada com ela, porque fui arrumar o quarto para fuçar nas coisas dele. Era uma oportunidade de mexer no quarto dele sem ser vista e com toda a liberdade. Não foi necessário mexer muito para descobrir algumas coisas, pois na gaveta dele ele guardava várias cartas e fotos de pessoas que ele já tinha namorado ou ficado. As meninas mandavam cartas para ele, mandavam fotos e ele tinha guardado tudo isso. Independente se ele já tinha essas cartas e fotos até mesmo antes de namorarmos, mas ele sabendo que eu não gostava era para ter desfeito de tudo isso. Fiquei muito nervosa, fiquei cega na hora, me tremia toda, fiquei com muita raiva, e a minha reação foi pegar todas aquelas fotos e cartas, amassar e colocar em cima da cama dele para ele ver que eu vi. Fiquei com muita raiva, e nem esperei ele chegar, só deixei tudo amassado em cima da cama dele, e fui embora.
Fiquei na minha casa esperando a hora que ele fosse lá em casa se justificar. Ficava toda hora no relógio olhando a hora e aguardando ele para saber qual justificativa ele me daria por isso. Porém, ele não veio. Fiquei com mais raiva ainda. Liguei para casa dele e a irmã dele falou que ele tinha chegado, tomou banho e dormiu. Nossa, fiquei mais nervosa ainda. Não é possível uma coisa dessa. Que absurdo. Ele simplesmente dormiu e não veio me dar uma satisfação. Não consegui dormir à noite. Fiquei muito nervosa e chorei a noite quase inteira. Quando o dia amanheceu, fui na casa dele. A mãe dele me falou que ele chegou e perguntou o que era aquilo na cama dele, e ela disse que eu tinha achado. Ele fez sinal de negativo e não falou mais nada. Fiquei lá até ele chegar do serviço. Quando ele chegou, eu estava no auge da minha raiva. Ele simplesmente me olhou e falou, "Oi", e foi tomar banho. Após o banho eu chamei ele para uma conversa, falei um monte para ele, e ele só me olhava. Após eu falar tudo o que eu tinha vontade, ele simplesmente me olha e fala, "Eu não te traí, não te enganei, somente tenho coisas guardadas que não são nada para mim, porém eu não suporto mais essa situação entre nós. Isso é muito desgastante, e já está tão desgastado que eu prefiro parar por aqui." Ele errou, e estava terminando comigo. Ele me falou que já tinha conversado comigo, e como eu não estava disposta a mudar, quem tinha que mudar era ele, mas não de atitudes, porque ele não estava fazendo nada, mas sim de vida, que ele não queria mais a vida comigo. Meu mundo caiu, o amor da minha vida estava indo, chorei demais, a noite inteira, mas no outro dia fui atrás dele. Falei para ele considerar que eu iria mudar, que eu o amava e não queria terminar assim. Ele falou que não, e eu ainda assim insisti. Ele não quis me ouvir, como eu sofri. Voltei novamente no outro dia. Não podia perder esse amor, e após eu falar muito, acabamos ficando. Porém ele estava muito seco e indiferente. Eu sofri nos próximos dias com a indiferença dele. Ele pedia para eu não ir na casa dele, como eu sofria. Passados 7 dias, o Fabrício simplesmente foi embora da cidade. Ele recebeu uma oportunidade de emprego que era irrecusável. Ele foi embora do dia para a noite e pediu para que os pais dele não me contassem onde era. A mãe dele ficou com muita dó de mim e me falou que era fora de São Paulo, era em outro estado. Eu implorei para me informar o local que eu iria até ele se fosse possível, mas ela não me deu o endereço. Eu escrevia cartas para a família dele entregar para ele, comprava vários presentes, e ele não me retornava. Uma vez enviei uma foto nossa ampliada, para ver se mexia com o coração dele, porém, ele não me retornava nunca. Eu entrei em uma depressão profunda, sofri demais, me arrependi de tudo, mas não tinha como voltar atrás. Passado 3 meses, a família dele, que estava vendendo a casa há algum tempo, fechou o negócio e conseguiu vender a casa. Aí meu mundo, que já estava ruim, piorou, porque eu tinha a esperança de vê-lo em algum momento mais sem eles por perto. Isso seria impossível. Morri aos poucos, tinha o contato da irmã dele, mas ela nunca me falava o paradeiro dele. Já tinha passado 6 meses e um dia, eu reencontrei uma amiga da família deles que eu também conhecia, e conversando com ela fiquei sabendo da verdade. Ele não tinha mudado de estado e sim de cidade, me falou tudo, inclusive a empresa que ele estaria trabalhando no momento. Nossa, minha esperança voltou. 6 meses sem ver meu amor. Eu ainda chorava constantemente, não cansei de procurá-lo, não desisti, sempre ligava para a irmã dele, e ela não me dava notícias, só que agora era diferente. Apesar de ser muito longe a cidade onde moro para onde ele estava, ainda assim, eu fui até ele. Peguei o telefone da empresa para saber o horário de saída, e fui atrás. Nunca andei tanto em minha vida, mas tudo valeria a pena. Cheguei até a empresa, e fiquei esperando o pessoal sair. Cheguei 1 hora antes da saída, não queria perder essa oportunidade. De repente o pessoal começou a sair, meu coração não aguentava, eu só esperava ele aparecer. Foi quando eu vi a irmã dele, ela trabalhava na mesma empresa, e não me contava nada. Quando ela me viu, ela ficou em choque, mas não veio falar comigo, era como se tivesse congelado completamente. Eu olhei bem para ela e fiquei somente aguardando por ele. Foi quando ele saiu.
Nossa, meu coração parou por um momento. Meu amor estava ali. A vontade era correr e ir atrás dele. Ele parou, me olhou de longe e simplesmente entrou no fretado da empresa sem ir ao meu encontro. Foi quando a irmã dele bateu no vidro, porque ela pensou que ele não tinha me visto. Mas ele olhou para ela e falou: "Eu vi, não tenho nada para falar com ela." A irmã dele ficou com muita dó de mim e veio falar comigo. Explicou que ele não queria que eu recebesse notícias dele. Me senti um lixo. Fui embora todo o caminho chorando. Me senti assim nas próximas semanas. Depois fiquei sabendo que ele já tinha conhecido outra moça, ao qual ele estava muito apaixonado. Sofri muito por esse amor e confesso que nunca amei ninguém quanto amei ele. Hoje sou casada e tenho um filho. Ele casou com a mesma moça e tem 2 filhos. Já fazem 20 anos que ele está com essa moça. Eu tenho 15 anos com o meu marido. Ele realmente fez a vida dele, e as pessoas que têm contato com ele dizem que ele é muito feliz com a esposa dele. Hoje, com a tecnologia, eu vejo as postagens da irmã dele pelas redes sociais, e ela sempre posta fotos dele com a família. Confesso que tentei mandar uma mensagem para ele há uns 4 anos atrás, mas ele foi muito frio igualmente, e quis me deixar bem claro que tinha encontrado a mulher da vida dele que o completava por inteiro, e me bloqueou. Com isso a minha vida continua. Meu marido é muito bacana, mas não é meu grande amor. Sigo minha vida feliz, mas incompleta. De repente, se não fosse o meu ciúme sem explicação, eu poderia estar comemorando 22 anos junto com ele. Poderia ser eu a esposa e mãe dos filhos dele. Infelizmente o tempo não volta, então a vida segue. Que possamos mudar enquanto há tempo. Gostou dessa história? Se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber semanalmente mais histórias da vida real. Até a próxima!